muitas vezes nós idealizamos a família, e ela também é a nossa família. A nossa família é parental, vamos assim dizer. Quando nós falamos de família, nós lembramos daquela estrutura: pai, mãe, filhos, avós, bisavós, netos, bisnetos e assim por diante. Nós enxergamos uma estrutura familiar dessa forma. Sim, também é uma estrutura familiar. Só que o sonho de Deus, ele foi um pouco diferente. O sonho de Deus, entenda bem o que eu estou dizendo. O sonho de Deus, ele queria criar uma família universal. Uma família que nós conhecemos como a família católica, que nada mais quer dizer que a igreja universal. O Senhor teve esse propósito desde o início da criação. Se a gente olhar a criação, a gente olha que primeiro Deus criou os céus e a terra. Ele precisava estabelecer um lugar. E depois Deus disse a primeira palavra profética: haja luz. Ali o Senhor começava a construir a história da família de Deus. Nessa noite eu quero que nós possamos navegar na revelação do Senhor. E é engraçado quando Deus começa a se manifestar ao homem. Ele começa a liberar o que ele era: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, quando Deus já se intitula como Deus Pai e já se demonstra como Deus Filho, opa, isso me parece família. É quando ele começa a mostrar, quando ele começa a revelar a natureza dele. Deus criou um espaço para que ele pudesse se tornar um só com o homem. E depois o Senhor Jesus começa a liberar essa revelação a partir de João 15, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Nós estamos conectados. O Senhor Jesus começou a liberar o que ele começava a mostrar, o que era o mundo espiritual perante os olhos de Deus. Muitas vezes nós ficamos voltados a uma imagem natural, a uma imagem daquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos sentir, daquilo que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Mas nós temos que lembrar que o Senhor nosso Deus é um ser espiritual. E ele diz que todas as coisas começou no plano espiritual. E depois ela foi traduzida para um plano natural, para um plano carnal. Então quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber o quê? Que o Senhor tinha um princípio de família com nós. Amém? O Senhor tinha uma família espiritual. E foi engraçado, enquanto a Daiane dava o testemunho dela, ela disse que lá na Tailândia ela encontrou uma família. Olha que engraçado. Seus familiares estão no Mato Grosso do Sul, os familiares do Júnior no Mato Grosso do Sul, mas ela disse que na Tailândia ela encontrou uma família. E ali Deus começa a revelar no coração da sua igreja quem era a família de Deus. Ali o Senhor Jesus começa, em algumas passagens, ele diz: a minha família são aqueles que ouvem e fazem o que eu prego. O Senhor Jesus começa a mostrar o plano familiar de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos num plano natural e não desfrutamos de um plano espiritual. Muitas vezes nós entramos dentro da igreja e não percebemos que cada pessoa que está sentada do seu lado faz parte da sua família espiritual. Mas nós passamos despercebidos desse processo, porque ainda nós estamos numa visão o quê? Carnal, inicial, de tato, porque eu vejo minha esposa, meus filhos, meus parentes, e esses também são da minha família, mas não da família espiritual a qual Deus testificou. Amém, igreja? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fazemos parte da filiação de Deus. Se nós não entendemos na nossa essência, no nosso coração e na nossa mente que a nossa primeira família é de Deus, nós vamos viver num plano de frustração na terra. Muitas vezes, eu pude analisar o final de ano. Quantos passaram frustrações no seu meio familiar?
Talvez um parente mal compreendido, talvez uma palavra mal colocada, talvez uma pessoa que você esperou o ano inteiro para dar um abraço, ela te tratou com indiferença, ou isso ou aquilo. Ou não conseguimos encontrar umas pessoas que nós queríamos. Se isso, ainda nós estamos presos num ponto natural das coisas. Amém? Se nós entendemos o que o Senhor Jesus disse sobre família, nós vamos ganhar muito mais mães, muito mais pais, muito mais filhos, filhas, irmãos, irmãs, sogras, genros, nora, ou toda aquela nomenclatura de família. Mas como nós ainda estamos presos a um plano natural, nós não percebemos isso. Quantos de vocês, honestamente, não precisa sinalizar, sentem-se aqui como uma família? Quantos de vocês olham para o rosto de alguém desconhecido? Dá uma olhadinha para o lado aí, rapidão, dá um girinho aí, ó. Aí, olha para cá desse irmão bonito, outros mais ou menos, outros mais bonitos, amém. Quantos de vocês, algo testifica assim, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe? Poucos, nós não temos essa revelação, sabe? Nós entramos na igreja e nos portamos de forma indiferente com o nosso irmão que senta do nosso lado. Isso é revelação de família. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se nós queremos romper um ano de sobrenatural sobre a família, é necessário que nós possamos amplificar os nossos olhos naturais para os olhos espirituais de Deus. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Como diz o pastor Pedro, vocês estão aí ainda? Está todo mundo quieto? Amém? Por quê? Porque o Senhor, Ele quer estabelecer uma conexão divina. O Senhor providenciou circunstâncias para que tudo caminhasse na sua família da fé. Deus providenciou essas coisas. Quando o Senhor Jesus começa a dizer os seus sermões, ele olha para os seus discípulos e fala, não chamamos mais de servo, mas agora chamo de amigos. Aí ele já começa a trazer o quê? A existência da noiva, a existência da igreja. E lá na frente nós vamos entender que nós temos um DNA de Deus. Qual é o DNA de Deus na nossa vida? Quando Deus olha e fala, façamos o homem a imagem conforme a nossa semelhança. Deus era natural? Não. Deus tinha um corpo? Não. Deus era espírito. Amém? Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Senhor Jesus nos revela, vós sois luz do mundo. Por isso que a primeira palavra profética de Deus foi, haja luz sobre as trevas. Quem são as luzes, a luz sobre as trevas? Deus, depois o Senhor Jesus, depois o Espírito Santo e depois vocês. Amém? Quando o Senhor Jesus olha, vocês são luz do mundo. O que ele estava traduzindo para nós? Vocês são o DNA de Deus. Vocês são a manifestação corporal de Deus sobre a terra. Aonde estiver a tristeza, que através de vocês a minha luz possa converter essas trevas em felicidade. É isso que o Senhor estava impulsionando uma família, filhos espirituais. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos espirituais do mesmo Pai, aonde nós entramos, nós fazemos a diferença. Mas enquanto eu acho que ainda eu sou o filho só do senhor José Roberto e da dona Cecília, eu vou transmitir o DNA que eu recebi do meu pai e da minha mãe. E nós, infelizmente, pouco podemos fazer para mudar uma enfermidade, pouco podemos fazer para mudar uma circunstância de discórdia. Mas quando eu entro num lugar, sabendo que eu pertenço à família celestial, opa, eu tenho poder para transformar aquele lugar. Amém, igreja? O que eu estou querendo dizer para você é que quando você entende essa realidade de filho da luz, aonde você entra, você muda a circunstância. Amém? Aonde você pisa, você transforma o ambiente. Mas como nós temos entrado num ambiente,
como filhos de papai e mamãe natural ou filhos do pai das luzes? Como nós temos entrado dentro dos ambientes? Como nós temos visto a igreja? Como nós temos assistido os nossos irmãos da fé? Como nós temos amparado aqueles a qual o Senhor falou, se preocupe primeiro com seus irmãos da fé. E depois se preocupe com o mundo natural. Por que eu estou dizendo isso para você? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Existem algumas coisas que aconteciam nessa igreja primitiva que eu creio que nós vamos viver nesse ano. Em nome de Jesus. Eu creio que algumas coisas que essa igreja primitiva passou, o Ministério Internacional Mudança de Vida, nesse ano vai passar. Amém? Vocês creem? Creem comigo. Porque nós precisamos que todos estejam numa mesma visão. Existia algo, quando eles participaram de algo em comum, a Bíblia nos descreve que sinais e prodígios eram realizados no meio deles. A Bíblia diz que quando a igreja agia unida, no mesmo propósito, na mesma visão, com o mesmo entendimento, pessoas eram saradas, curadas, paralíticos andavam, cegos viam, surdos ouviam, e toda a sorte de enfermidade era destruída diante dos olhos dos apóstolos. O que eu quero trazer para você é que o Senhor Jesus nos estabeleceu como sacerdócio real. O que é isso? Nós temos a mesma autoridade que estava sobre os apóstolos. O mesmo poder que operava sobre a igreja primitiva, opera sobre a igreja desse tempo. Mas por que nós não fluímos sobre isso? Porque nós ainda somos indiferentes como família. Ainda a nossa igreja, não só a nossa, mas a igreja cristã, ela só entende o culto como uma parte de uma celebração aonde eu venho participar apenas. Quando nós, no nosso coração, essa revelação que eu creio que é chegado hoje sobre as nossas vidas, quando essa revelação gerar vida sobre nós, você nunca mais vai olhar para essa pessoa que está do seu lado como alguém desconhecido. Você vai olhar essa pessoa que está do seu lado como, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Esse faz parte de mim e eu faço parte dele. Aí as coisas vão começar a tornar vida. Aí o que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu, nós vamos viver. Quantos querem viver aquele tempo? Amém? Só depende de uma coisa, de nós. Só isso. Se nós queremos alcançar uma família sobrenatural nesse ano, nós temos que viver como a igreja do sobrenatural vivia. É engraçado como nós ficamos tão presos, ainda aquela estrutura familiar. Sabe, eu posso dizer que eu fui agraciado pelo Senhor. Porque através da vida do meu sogro, veio minha sogra, veio meu pai, veio minha mãe, minha irmã já tinha encontrado Cristo, e depois veio eu, veio minha família e veio. Nós conseguimos nos conectar, mas na maioria das famílias isso não acontece, infelizmente. Gostaria que todas as famílias pudessem desfrutar disso, mas nem todas ainda alcançamos essa graça. Por quê? Porque é necessário que a nossa luz manifeste e constranja as trevas que ainda nos fazem separação. Sabe, muitas vezes nós lutamos tanto
por um familiar nosso. E o Senhor está querendo mostrar outras conexões para que eles depois sejam alcançados. Sabe, o Senhor desenha com linhas diferentes do que nós desenhamos. Muitas vezes nós ficamos tanto presos à conversão de um filho, de uma filha, martelando, vem para a igreja, e aquela pessoa até senta no banco da igreja, mas não está nem aí para a palavra de Deus, mas nós nos tornamos o quê? Satisfeitos, porque existe um corpo sentado ali. Isso não faz diferença. Mas na hora que ela for impactada pela transformação que nós vamos fazer, como essa igreja fazia, que todos eram impactados com o parecer deles, como eles viviam, eu creio que nós ganharemos toda a nossa família. Amém? Então o que eu quero dizer para você? Vamos nós, filhos da luz, ser o canal de transformação. Sejamos o nosso testemunho e o nosso proceder a constranger as trevas que ainda separa nós da nossa família natural. Sabe? Para que nós possamos nos tornar verdadeiramente uma família espiritual. Espiritual. Hoje, eu falo, eu como pastor, o pastor Pedro, com certeza com esse mesmo sentimento, os ministros, irmão, é algo que flui dentro de nós, um amor por vocês que vocês não conseguem mensurar. Não é amor de ovelha, de pá, não, é amor de irmãos. Eu olhava durante o final do ano e falava, eu gostaria como todos estivessem aqui, sabe? Essa é a nossa família. Comecem a pedir revelação do Senhor. A igreja a qual vocês estão plantados é a família de vocês. Sabe? Foi a igreja, foi a família que o Senhor determinou sobre a vida de vocês. Mas muitas vezes nós não recebemos essas bênçãos porque nós não enxergamos isso como família. Nós ainda estamos enxergando a igreja como um serviço. Eu vou, recebo um serviço de oração, um serviço de comunhão, um serviço de louvor e vou embora e minha vida continua a mesma. Porque eu preciso decidir de qual família eu faço parte. Da família celestial ou da família natural. Sabe? Quando nós entendemos a família celestial, a nossa vida começa a criar forma. Quando nós entendemos que nós somos amparados por uma família e que o nosso Pai faz tudo por nós, a nossa realidade começa a mudar. Sabe, esse mês eu conversava com a pastora Jana e com o pastor Pedro. Eu vou dar um exemplo que nós ainda somos desapercebidos. Quantas mulheres aqui são mães? Bastante. Quantas de vocês conseguiam limpar a casa de vocês com uma gestação de 8 e 9 meses? E como que era o esforço? O que vocês pensavam? Podia ter alguém para ajudar, né? Nós temos 3 grávidas dentro da igreja hoje, se eu não estiver errado. Joconda, Nayara e Soraya. Tem mais alguma que eu não estou sabendo? Não? Amém. Estão escondendo teste, né? 3 grávidas. Aí eu me pergunto, e perguntava para a pastora Jana e perguntava para o pastor Pedro. Percebe como a gente nunca olhou para elas e falou, vocês precisam de ajuda por causa do barrigão? Isso é família. E nós não vivemos isso. Não quero constranger a nossa igreja. Eu estou querendo despertar a nossa igreja. Sabe? Porque nós vemos o esforço que elas fazem. O mundo não se importa. O mundo, empregada, resolve. Na igreja, todos os dias, eles estavam reunidos em casa, partilhando o pão, conversando das bênçãos do Senhor e sendo uma família. Amém? Isso é família. Isso é para nós realizarmos. O irmão Maurício sofreu um acidente de moto. E aí, hoje vai ser um culto de Santa Ceia de reflexão. Vou fazer igual o Flávio. Falar, é reflexão, e dá um sorriso que está tudo certo. Aí não estou batendo em ninguém. O irmão Maurício sofreu um acidente de moto. E ele vai ficar impossibilitado de trabalhar de 30 a 60 dias. Quantos de nós fizemos uma visita? Quantos de nós perguntamos se vai faltar suprimento na casa dele? Quantos de nós percebemos isso no nosso meio? Isso é família. Sabe, quando nós temos o coração inclinado para atender uma família, o Senhor se inclina o coração para atender a nossa família.
Entende como Deus age? Quando nós percebemos o ambiente que nós vivemos, o Senhor também percebe o ambiente que nós queremos alcançar. Todas as vezes que nós fazemos algo para servir os planos da família espiritual de Deus, Deus se esforça para resgatar os nossos perdidos. Você já percebeu na parábola do filho pródigo, que em nenhum momento o pai saiu correndo atrás daquele que não quis participar da bênção com ele? Nenhum momento ele saiu da casa, foi correndo atrás do filho num prostíbulo, onde ele estava gastando seu dinheiro. Em nenhum momento. Mas que o pai ficava na janela com expectativa. E no dia que aquele filho voltou, diz que ele abraçou, beijou, trocou as vestes, colocou um anel e calçou sandálias. Enquanto nós ainda buscamos aqueles que estão perdidos da nossa família natural, que nós temos se esforçado tanto, isso não é os planos de Deus para nós. Por isso que nós cansamos ainda em tanto alcançar aqueles que agrada somente o nosso coração. E nós não perguntamos, Senhor, qual é a família que agrada o seu coração? A família que agrada o coração de Deus é qualquer um que Ele enviar para nós, igreja, cuidarmos. Sabe, igreja? É importante nós entendermos isso, porque existem pessoas lá fora que sofrem. Existem pessoas lá fora que precisam de mim e de você, mas nós ainda conseguimos continuar numa mente fechada. Nós não conseguimos olhar nem para a nossa comunidade em primeiro lugar, quer dizer ainda mais lá fora. Amém? Quantos querem viver algo na família? Amplie a visão. Amplie a visão. Nós somos filhos da luz, filhos feitos para alcançar cada um que está aqui do lado. Quantas vezes nós olhamos para o rosto dos nossos irmãos e perguntamos, tem algo diferente com você? Está tudo bem? Está tudo certo hoje? Percebi que você não estava no final do ano com a gente, senti sua falta, você não foi na célula, por que você não está lá? Quantas vezes nós fazemos isso? Igreja, o Senhor quer despertar o sobrenatural nesse ano, mas é necessário que eu e você tenhamos uma atitude sobrenatural em amor. É necessário que nós possamos nos arrepender de um mundo tão pequeno que nós vivemos, tão limitado, que atende no máximo 4, 5 pessoas, e ampliar a nossa visão para atender mais de 140. Sabe, nós cremos que a semente que nós vamos enviar lá para Curitiba vai alcançar famílias de lá. Creio que cada célula que está aberta vai alcançar aquele bairro. Mas é necessário que nós possamos arregaçar as nossas mangas como igreja e invadir aquela família para ganhar eles para Jesus. Senão a nossa obra só vai ser de crescimento, crescimento. E crescimento não forma uma igreja de sinais e prodígios. Amém? É necessário que eu e você tenhamos uma consciência diferente dos nossos irmãos. É necessário que nós possamos amplificar a nossa visão do que é uma família. Amém? Mas pastor, talvez você está distorcendo um princípio de família. O Senhor Jesus estava pregando a palavra. E diz que chegou algumas pessoas para ele e disse, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e fazem o que eu prego. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava descartando pai e mãe? Lógico que não. Por que Jesus disse isso? Porque ele queria trazer uma briga entre famílias? É lógico que não. É porque a primeira família é a família espiritual. Sabe, igreja? Talvez não fosse a palavra melhor para a primeira Santa Ceia, pastor. Mas eu creio que nós precisamos arrancar uma máscara do nosso emocional, para que nós possamos explodir no espiritual. Enquanto nós olharmos ainda como melindrosos, chorões, e sem atitude de ousadia, de palavra profética, de voz que muda todo um cenário espiritual, nós vamos ficar no mesmo lugar em 2015. Se nós não estabelecermos o nosso sacerdócio real,
se nós não tomarmos posse da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir mudar muito a nossa realidade. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Se você entender a sua família espiritual nessa noite, eu já vou sair daqui feliz. Se você tirar a sua parte emocional hoje, de como você enxerga os seus parentes, a sua parentela, como Deus mostrou para Abraão, saia da casa da tua parentela. Mais uma vez Deus já revelava que a família espiritual era a casa de Israel para Abraão. Sabe, mais uma vez Deus mostrava esse princípio, mas nós continuamos ainda presos nas fábulas, nos contos, esperando um final feliz, que sempre, na maioria das vezes, termina triste. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Deus é o quê? Luz. 1 Pedro 2,9. Vai voltando agora. Só ir voltando. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Tessalonicenses 5,5. Porquanto vós todos, pode acompanhar aqui no telão, por favor. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Quantos são luz aqui nessa noite? Glória a Deus. Efésios 5:8. Ao 11. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, em justiça e em verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Característica dos filhos da luz: justiça, bondade e verdade. Mais uma vez, Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E para encerrar, Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Quando Jesus disse, nós somos luz do mundo, o que ele estava traduzindo eram todas essas revelações para a sua vida. Sabe, igreja, o Senhor nos levantou, nos tirou de treva, de lugar de escuridão, e nos passou para um reino da luz. Mas lembra de uma coisa: quando ele transpassou nós para um reino de luz, ele fala que nós nos tornamos um só com ele. E se ele é luz, nós somos luz. Se ele transforma treva, nós transformamos
trevas. Se Ele transforma todo o estado negativo em algo para que seja glorioso a Ele, nós temos esse poder. Eu quero nessa noite que você se coloque de pé como luz nessa noite. Nessa noite, eu nem consegui entrar na segunda parte da mensagem. Gostaria. Eu creio que o Senhor quer abrir o seu entendimento para o começo desse ano. Eu creio que essa palavra vai mudar a sua expectativa de como você tem visto as coisas nesse ano. Eu creio que através dessa revelação, se você crer no seu coração e não duvidar, nessa noite, aonde você colocar a planta dos seus pés, sobre a sua casa, aonde haver qualquer tipo de dificuldade, enfermidade, descrença, manifestação de opressão, qualquer situação contrária, se você hoje, nessa noite, crer e tomar posse da identidade de um filho da luz, as trevas nas suas casas vão ser dissipadas em nome de Jesus. Mas é necessário que você possa e precisa crer sobre essa santa revelação de Deus. É necessário que você se porte como filho da luz. É necessário que você assuma esse papel na sua casa. É necessário que você se levante e diga: eu sou sacerdócio real. Eu sou um povo eleito. Eu sou imagem de Jesus Cristo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E aonde eu estou, trevas não operam sobre a minha vida. É necessário que nós possamos entender quem nós somos em Deus. É necessário que nós tenhamos essa revelação, porque enquanto eu ficar andando pelos meus olhos naturais, eu não vou conseguir manifestar o sobrenatural nesse ano. Em nome de Jesus, que nessa noite você possa ver com os olhos do Pai sobre a sua vida. É necessário que nós entramos numa outra atmosfera diante de Deus. Nós passamos 2015 sendo alimentados com alimento sólido, com alimento bruto, para que esse ano seja a manifestação dos filhos da luz. Amém? E os filhos da luz, eu quero apresentar, são vocês. Vocês são os filhos da luz de Campo Grande. Vocês são os filhos da luz do Brasil. Vocês são os filhos da luz. Aonde é que vocês andem, porque quando vocês tiverem essa consciência, quando nós tivermos essa consciência como igreja, as trevas, as portas do inferno não prevalecem contra as nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso?